Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento quentinho que acabou de sair, o edital oficial para a seleção de residência médica 2026 do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, o famoso ICRS. Toda a nossa conversa vai ser baseada nesse documento, tá? O objetivo aqui é simples: entender os detalhes cruciais desse processo, para quem está pensando em se inscrever ou só para quem quer saber como funcionam essas seleções importantes no Brasil. E olha, é bom começar já dizendo o peso que o ICRS tem, né? É referência principalmente em cardio, claro. E o que chama atenção logo de cara nesse edital é a estrutura dupla. Tem os programas de acesso direto e outros com um pré-requisito. Entender direitinho cada um desses caminhos é fundamental. Certo, então vamos desdobrar isso. Começando pelo acesso direto. Pelo que está no edital, são 8 vagas no total para essa via, divididas assim: 3 para anestesiologia, 3 para cirurgia cardiovascular e 2 para radiologia e diagnóstico por imagem. Não são muitas vagas, né? A disputa deve ser grande. Com certeza. E para quem está de olho nessas 8 vagas, tem informação prática que é vital. Inscrição: 29 de agosto a 1º de outubro de 2025. Pouco mais de um mês, tem que ficar ligado. E a taxa, R$ 700. Já é um valor considerável, né? Mostra a seriedade do negócio. Sem dúvida. E lendo aqui o edital, uma coisa me chamou a atenção no acesso direto do ICRS. A primeira fase parece um pouco diferente do que a gente esperaria, não? Esse é talvez o ponto mais, crucial do acesso direto. O edital complementar, ele diz que a classificação inicial não vem de uma prova do próprio ICRS. Eles vão usar o resultado da prova objetiva de outra instituição, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFCS-PA. Bem interessante essa abordagem. Opa! Peraí. Quer dizer que para fazer o acesso direto no ICRS, a pessoa tem que, na verdade, fazer a prova da UFCS-PA? Isso exige, uma atenção dupla, um planejamento dobrado. Exatamente. A prova da UFCS-PA, que está marcada para 1º de novembro de 2025, era a que vai servir de primeira etapa para o acesso direto do ICRS. Pode ser uma estratégia deles para otimizar, né? Usar uma prova mais geral, já consolidada, e focar o esforço deles na fase seguinte, que é mais específica deles. Mas, claro, significa que o candidato tem que estar inscrito e ligado nos 2 processos ao mesmo tempo. Cuidar dos 2 editais. Faz sentido. Uma dependência importante mesmo. E a segunda fase, então, depois da nota lá da UFCCPA, como é que fica? Aí o jogo volta para o ICRS. A segunda fase, segundo o edital, é a análise curricular. E essa análise é feita pela comissão de seleção do próprio Instituto de Cardiologia. Ou seja, a nota da UFCCPA filtra e depois o ICRS avalia o perfil, a trajetória pelo currículo. Entendi. E o cronograma parece apertado, né? Gabarito preliminar da UFCCPA sai logo, 3 de novembro, e quem passar para a segunda fase tem um período bem curto, de 24 a 28 de novembro, para entregar a papelada toda para essa análise. É correr contra o tempo. Isso mesmo. É um prazo que exige organização prévia, não dá para deixar para a última hora, e a data final para marcar na agenda, 19 de dezembro de 2025. É quando sai o resultado final dos aprovados no acesso direto. E o início dos programas está previsto para março de 2026. É um cronograma que exige preparo acadêmico, claro, mas também muita organização com documento, com prazo. Muita organização mesmo. Agora, vamos virar a chave. Olhar para outra porta de entrada. Os programas que exigem pré-requisito. Aqui o volume de vagas é bem maior, né? O edital fala em 32 no total. Sim, bem maior. 4 vezes mais que no acesso direto. E a variedade de especialidades aqui já mostra a cara do Instituto, né? Áreas de alta complexidade em cardiologia e relacionadas. Exato. Só para dar uma ideia do que o edital traz. São 20 vagas só para cardiologia clínica. 20 é um número enorme, mostra a força dessa área lá. Mas tem mais: ecocardiografia adulta e pediátrica, hemodinâmica e cardiologia intervencionista, eletrofisiologia clínica invasiva,
cardiopediátrica e até programas super específicos como transplante de coração, com vagas para formação em cardio e em cirurgia cardiovascular focadas nisso. É bem amplo. E é aqui que a estrutura do processo seletivo muda. Assim, radicalmente em comparação com o acesso direto. É bem interessante ver essa diferença. A principal mudança que o edital deixa claro, para esses programas com pré-requisito, o ICRS aplica a própria prova objetiva. Nada de usar a prova da UFSPA aqui. Então são processos de avaliação inicial totalmente diferentes. Isso é super importante. E qual a data dessa prova específica deles? A prova objetiva própria do ICRS, para quem vai para o pré-requisito, está marcada para 8 de novembro de 2025. Repara que é só uma semana depois da prova da UFSPA, usada para o acesso direto. Isso pode indicar que eles querem avaliar conhecimentos mais específicos, mais direcionados para essas subespecialidades, já na primeira fase, por isso uma prova feita por eles mesmos. Interessante essa lógica. E a inscrição para o pré-requisito? Como fica? Muda a data, a taxa? Sim, as datas são diferentes também. O período de inscrição para a modalidade pré-requisito é mais curto, olha só, de 10 de setembro a 25 de setembro de 2025. É uma janela bem mais apertada, tem que ficar muito atento. Agora, o curioso é que a taxa é a mesma, R$ 700, igual ao acesso direto. Entendi. Menos tempo para se inscrever, mas o custo é o mesmo. E a segunda fase, a tal da análise curricular, é igual ao acesso direto, só entregar documento? Não, aqui tem outra diferença bem importante e que exige mais ainda do candidato. A análise curricular para o pré-requisito também existe, claro, mas ela tem uma etapa presencial. O edital é bem claro nisso. Essa análise presencial dos currículos vai acontecer no início de dezembro, entre os dias 8 e 11 de dezembro de 2025. Presencial? Nossa, isso complica bastante a logística, né? E o custo, principalmente para quem não é de Porto Alegre ou da região. O que será que eles buscam com essa etapa presencial, hein? É uma ótima pergunta. Uma etapa presencial assim pode ter vários objetivos, né? Pode ser para a banca não só checar documento, mas talvez fazer uma entrevista, ver como a pessoa se comunica, sentir se o perfil bate com a cultura do lugar, ou até aprofundar alguma coisa do currículo ali na hora, sabe? É uma avaliação mais completa, que vai além do papel. Mas, como você disse, exige um planejamento e um gasto extra bem significativo do candidato. Com certeza. E o cronograma dessa modalidade, com prova própria, análise presencial, como tudo se encaixa? O cronograma do pré-requisito tem sua própria lógica, mas o final converge. O gabarito preliminar da prova dele sai no mesmo dia, 8 de novembro. A entrega dos currículos para análise, a entrega física ou envio, né? Acontece no mesmo período do acesso direto, de 24 a 28 de novembro. Mas aí vem a etapa presencial, que a gente falou, de 8 a 11 de dezembro. E o mais interessante, apesar desses caminhos tão diferentes, a data do resultado final é a mesma para os dois, 19 de dezembro de 2025. Que coisa! Dois caminhos bem distintos, um ligado à prova de fora, com análise de currículo só documental, outro com prova própria e análise presencial, mas os dois acabam no mesmo dia de resultado. Mostra uma organização interna bem afinada deles, né? Sem dúvida. Revela uma coordenação forte para dar conta dessas duas vias complexas e garantir que tudo termine junto. Mostra também o valor que o ICRS dá para cada etapa e para o perfil que busca para cada tipo de programa. E um ponto que o edital sempre reforça e que a gente tem que repetir, é essencial acompanhar o site da banca organizadora, nesse caso, a Fundmed. Qualquer atualização, comunicado ou até uma retificação no edital tem que estar de olho. Qualquer mudancinha pode afetar todo o planejamento. Vigilância total. Fundamental. Atenção aos detalhes é a regra número 1. A preparação para as provas objetivas é, claro, o centro de tudo. Seja a da UFCSPA, mais geral, processo direto, ou a do ICRS, provavelmente mais focada para o pré-requisito. São desafios diferentes. E não dá para esquecer da análise curricular. Organizar tudo, comprovar cada coisinha que o edital pede, já é um trabalho enorme por si só. Com certeza. E no caso do pré-requisito, ainda tem a complicação da etapa presencial. Imagina.
preparar o conhecimento para a prova, organizar a papelada impecavelmente e ainda planejar viagem e estadia para análise presencial. Tudo isso exige um nível de dedicação, de organização, que é bem típico de quem busca essas vagas super concorridas em lugares de ponta como ICEGS. É uma maratona, não tem dúvida. E falando em se preparar para provas tão puxadas e ter que lidar com tanto detalhe, tanto documento, como é o caso da residência, isso exige não só muito esforço, mas também as ferramentas certas, né? Para otimizar o estudo, a revisão. Exatamente. Bons recursos ajudam demais. E por falar nisso, olha, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, vale a pena dar uma olhada. Entra agora em medcoub.com.br, baixa o app, lá tem o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, sabe? Questões comentadas, resumos, aulas, flashcards, tudo para revisar onde quiser. Ter acesso ao material assim completo e organizado faz uma diferença enorme nesses momentos. Recursos de qualidade são, de fato, muito importantes para se preparar bem. Voltando para o processo do ICRS, o que eu acho bem interessante nessa estrutura toda que o edital mostra é a divisão de tarefas. A Fundimed, que é uma organizadora conhecida, experiente nessas seleções aqui no Sul, cuida da primeira fase, da prova objetiva, mas com aquelas particularidades que a gente falou, ora usando a prova do FSF-PA, ora aplicando uma prova própria do ICRS. Já a segunda fase, a análise curricular, e incluindo a etapa presencial no pré-requisito, fica direto com o Instituto de Cardiologia. Isso sugere um modelo onde o ICRS confia na Fundimed para a logística da prova em massa, mas reserva para si a avaliação mais qualitativa, mais decisiva do perfil do candidato. Mostra o controle e o rigor que eles querem ter na seleção final. Então, o que tudo isso quer dizer na prática? Para quem está sonhando com uma vaga no ICRS em 2026, o caminho está lá no edital, mas ele não é reto nem simples. Precisa entender as datas-chave, que não dá para perder, os requisitos específicos que separam acesso direto e pré-requisito, essa ligação forte com a prova da UFSPA para uma das vias e o peso, inclusive logístico, da análise curricular, principalmente a etapa presencial para quem busca subespecialidades. São muitas peças para encaixar com cuidado. E se a gente olhar isso de forma mais ampla, fica claro como é vital analisar a fundo a estrutura de cada processo seletivo de residência. Cada um é um mundo. O exemplo do ICRS é perfeito para mostrar como as instituições têm liberdade para desenhar seus processos, seja fazendo parcerias, como usar a prova da UFSPA, ou gerenciando etapas cruciais internamente, como essa análise presencial. Essas escolhas da instituição mudam totalmente a forma como o candidato precisa se preparar. Reforça, mais uma vez, que tem que ter um planejamento muito cuidadoso e ler o edital de cabo a rabo, sem pular nada. Com certeza. Não dá para achar que o processo de um lugar vai ser igual a de outro. Cada edital é um universo. Exatamente. E talvez só para deixar uma ideia no ar, algo que vai além do que está escrito no edital. Em áreas tão disputadas, que exigem tanta especialização como as que o Instituto como o ICRS oferece, o que será que realmente faz a diferença entre quem passa e quem fica pelo caminho? Além, claro, de uma nota ótima na prova e um currículo que pontua bem. Que qualidades, que experiências, talvez coisas não ditas no edital, podem ser o fator decisivo para a banca, ainda mais numa etapa presencial? Fica aí a reflexão sobre o perfil completo que esses lugares de ponta podem estar buscando.